Boa noite a todos os presentes. Vamos dar início então à reunião de Assembleia de Freguesia Ordinária. Damos então início à reunião da Assembleia de Freguesia Ordinária, hoje, 30 de abril, pelas 20h44 minutos. Abril, sim, pois, junho. Sempre a pensar em abril. Obrigada. Isto é o calor. Damos então primeiro ordem aos pedidos de substituição. O primeiro a entrar no secretariado foi o do Hugo Manuel Vargas Carolino, que pediu substituição por motivos de natureza pessoal. Deveria ser substituído pela eleita na ordem seguinte, Ana Catarina Pinheiro Rocha, que não está presente. Depois, pelo PS, pediu substituição David Miguel dos Reis Ferreira, por motivos profissionais. Na ordem seguinte da lista do PS, deveria ser substituído por Jorge Pacheco Ramos, que pediu também substituição por motivos profissionais. A eleita seguinte seria Patrícia Carla Caldeira Costa, que pediu a substituição também. Primeiro foi então substituído por Patrícia Costa, presente nesta Assembleia. Maria Patrícia Alves, né? Alves, sim. Maria Patrícia Santos Alves. Manuel Pinto pediu também substituição por motivos profissionais, assim como João Uva. João Pedro Azevedo Sousa Uva, o qual será substituído por Amando Figueiredo Pinho. E, por último, a Marisa Gargaté pediu também substituição por motivos de saúde. A Marisa pede-me para ler e aproveito a oportunidade, palavras da Marisa, para agradecer a todos os funcionários e serviços de apoio pelo trabalho dedicado e profissional que asseguraram ao longo deste período, contribuindo para o regular funcionamento da Assembleia. Peço então ao suplente Armando não sei. Armando Figueiredo Pinho, que na posse do seu cartão de cidadão se possa aproximar aqui da mesa. Não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. É cheio de sono. Para o jogo do miúdo de manhã. Essa vitória agora já não custa nada. Pode ficar com o seu cartão. Vou ler então o termo de posse e substituição. Aos 30 dias do mês de junho de 25, pelas 20h44 minutos, na sede da Junta de Freguesia de Alcântara, cita na Rua dos Lusíadas, número 13, em Lisboa, dei posse ao candidato não eleito, na lista apresentada pela coligação Mais Lisboa PSL,
nas eleições autárquicas que se realizaram no dia 26 de setembro de 2021, para proceder à substituição legal e por ordem sequencial, na reunião de hoje, do eleito João Pedro Azevedo Sousa Uva, ausente na presente data, e que solicitou a sua substituição, conforme documento arquivado na pasta da respectiva reunião, e, após verificar a legitimidade e identidade do elemento a seguir descrito, dei posse a Armando Figueiredo Pinho. Muito obrigada. Vou então assinar. Agora sim, estou em condições para que a Assembleia aprove os pedidos de substituição. Quem vota contra? Quem vota contra os pedidos de substituição? Quem se abstém? Foram então aprovados por unanimidade. Passamos então ao primeiro ponto, que é de pedir ou solicitar, se alguém do público quer tomar a palavra, por favor, dirija-se aqui ao microfone e identifique-se para que fique registado em ata, por favor. Boa tarde, Nuno Brito Mendes. Boa tarde, Obrigada. Presidente da Assembleia, Presidente da Junta, da Assembleia, os eleitos e o público, os presentes. Espera aí, não, é assim, é isso. Pronto, quando fizeram 5 anos do 25 de Abril, pediram-me para fazer uma homenagem, para eu saber dos dados, ao Jaime Serra, que depois soube onde é que ele morava. Mandei um e-mail para a Junta, no 15 de setembro de 2024, foi quando eu consegui. Portanto, o Sr. Jaime Serra nasceu na Calçada de Santa Amaro, número 55, terceiro andar. E pronto, nem recebi nenhuma resposta, nem feedback. A pessoa em si, ainda viva, a filha e um dos filhos, ficou muito sensibilizada e disse que gostaria muito de deixar o contacto da filha, porque uma delas está no lar. E, portanto, tive muita gratidão de fazer esta função, não só em prol da liberdade, mas também da própria memória, porque estamos agora aí a caminho dos meninos neonazis, de bota alta, de cano, matracas escondidas, e para parafrasear o Zeca, lá está o menino Mota, que vai no seu carro do Mercedes que a Europa deu ao menino, para depois, enfim, criar estes intrujas da sociedade, não é? E agora, para parafrasear, a brincar, como dizia o Bruce Lee, de facto, tu deste um grande murro numa madeira. Pois claro, ele não sabe reagir, ele não reage, portanto, ou seja, esses batem sempre nos mais fracos e vão aos botes expiatórios, a gente sabe quem são, a imigração e por aí fora. Agora, outra questão, portanto, quem sobe a Rua de Alcântara, passa a Travessa de Jerónimo, quer sair do bairro, está sempre a circular na Rua Feliciano de Sousa. Onde é que é a saída? Para onde é que é a saída? Eu digo assim, olho para casa, as festas de Santa Amaro já acabaram, mas parece o carrossel de Santa Amaro. Pronto. E então, é assim, onde está o dístico do bairro, do lado esquerdo, quem passa a seguir à Travessa de São Jerónimo, não vê a saída do bairro. Tem uma setinha, calçada na Rua de Alcântara, saída. Porque há ali pessoas que andam perdidas não sei quantas vezes e depois lá vou eu, indico o caminho. Outra questão, porque já que falei a parafrasear isso, como agora também vemos na época dos Dom Borgados, os oligarcazinhos e os grandes oligarcas que comandam o mundo e cada vez mais, por isso é que temos estas pseudo-ditaduras democráticas no poder. Um senhor que parece que tem uma grande influência com moedas, porque agora até foi eleito para a Comissão de Habitação da União Europeia pelo excelente trabalho que ele está a fazer na habitação, que não sei qual é, mandou ter lá os caixotes daquela zona Feliciano de Sousa, a população não tem, mas ele também não tem. O que é que ele faz? Agarra nos saquinhos, depois vai metendo nos caixotes dos outros, que é o Dom Morgado. Diz que tem muita influência com moedas. E nós não queremos Dom Morgados. Se houve um 25 de Abril é para ver não morgados nem morgadinhos. Somos iguaizinhos, entre aspas, não é? Porque não somos iguais. Pronto, e é isto que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada. Próximo.
noite. Chamo-me Jorge Cabo e resido aqui em Alcântara. Vou colocar ao Presidente, ao Executivo e aos representantes dos partidos algumas questões. Primeiro, sendo o controle de pragas da competência da Câmara, a Junta sabe se este controle está a ser executado com a regularidade prevista? Segundo aspecto, segunda questão, porque é que não há lavagem das ruas da freguesia com a regularidade necessária? A lavagem que foi feita na sexta-feira não foi lavagem, foi ali no Lar das Fontainhas, foi qualquer coisa relacionada com ou sarjetas ou qualquer coisa. Para além da sujidade acumulada em algumas ruas e por vezes junto às janelas e portas existentes, um cheiro a urina de cão. Eles, os cães, não têm culpa. As pessoas que os passeiam deviam ter algum cuidado, mas infelizmente às vezes esse cuidado não existe. Pode não ter nada a ver, mas eu queria aqui relembrar as centenas de milhares de cidadãos portugueses que nos anos 60, nomeadamente, do século passado, viveu em barracas nos arredores de Lisboa, Porto e noutras cidades. E também queria relembrar as centenas de milhares de portugueses que viveu em bairros de lata em Paris. Parece que não tem nada a ver com o que eu vou dizer a seguir, mas gostaria de relembrar. A Constituição da República Portuguesa estabelece Portugal como Estado laico. Significa que o Estado é neutro em relação às religiões, não tendo uma religião oficial. Não privilegia nem discrimina qualquer confissão religiosa. Senhor Presidente e representantes do PS, na anterior Assembleia de Freguesia, eu e uma outra pessoa, ambos criticámos o patrocínio e a organização por parte da Junta das viagens a Fátima. Falando genericamente, porque houve ou há algumas exceções, e quem souber um pouco de história conhece o papel da Igreja durante a ditadura, a Igreja foi o principal sustentáculo do regime. A Igreja foi o principal sustentáculo do regime, aproveitando até ao limite aquele não acontecimento da Cova da Iria. Repito, aquele não acontecimento da Cova da Iria. A Igreja condicionou propositadamente o desenvolvimento intelectual do povo português. Não há desculpa. Pois bem, mais uma vez, esta junta, e eu não quero saber se outras juntas os fazem, patrocinou, organizou e custeou uma ida à Fátima. No dia 5 de maio, postou no Facebook, na respectiva página da Junta, o anúncio do passeio, bem como as horas das realizações litúrgicas. Nomeadamente, a informação que às 12 horas seria realizada a recitação do terço na Capelinha das Aparições. Senhor Presidente, Executivo e representantes do PS, estas atividades vão contra o que diz a Constituição e ultrapassam todos os limites do exercício que se pretende democrático. Senhor Presidente, Executivo e representantes do PS, também vou relembrar a infeliz comparação que o Senhor Presidente fez acerca das visitas a Fátima custeadas e organizadas pela Junta na Assembleia anterior. O que o Sr. Presidente disse foi que ir a Fátima era como passar por Santarém e visitar a estátua do Salgueiro Maia. Se quiser contextualizar, eu não estou a descontextualizar. Eu não sou do PS, nem quero saber o que se vai aí dentro. Mas preocupa-me bastante o contributo que o PS está a dar aos discursos e manifestações de ódio. Em Samora Correia,
o Chega, o PS e a AD, todos juntos numa manifestação contra a construção de uma mesquita. O candidato do PS à Câmara de Benavente a dizer que com ele nunca será construída uma mesquita. Como se não houvesse problemas que carecem de resolução. Independentemente da forma que o PS está a utilizar neste momento para captar votos, há outros problemas para resolver que não trazer ao de cima situações que vêm no TikTok de como a Praça de São Domingos, que é a praça onde há anos e anos estão africanos a descansar, e qualquer pessoa passa por lá e não tem qualquer tipo de problema, aparecem imagens forjadas a dizer que estamos num país islâmico. Portanto, isto são influências do TikTok, só pode. Aqui bem perto, alguém do Executivo, e com certeza saiu, não era para sair, mas saiu, disse que temos que dar ao povo aquilo que o povo gosta. Mas é que a questão não se passa só aqui, infelizmente. Passa-se por esse país inteiro. Isto foi a propósito de uma crítica que eu fiz ao elenco que foi escolhido para atuar na Romaria de Santa Mar. Portanto, então temos o cozinhado perfeito. Ou seja, uns dão ao povo aquilo que o povo mais gosta. E há os outros que dizem ao povo aquilo que ele mais gosta de ouvir. Portanto, temos aqui o cozinhado perfeito. E, pelos vistos, o PS ainda não deu por isso. É a caça ao voto a qualquer preço. Onde houver ciganos, africanos, asiáticos, companhias de teatro, atores, humoristas, escritores. Não, eu não estou a citar aquele poema que se atribui ao Brecht, que provavelmente nem será do Brecht. Não estou a citar, mas estou a fazer um paralelismo. Portanto, onde houver o que eu disse, e outros que possam fugir ao padrão, eles servirão a causa dos discursos de ódio, para as causas dos discursos de ódio. É o continuar a estender uma passadeira vermelha àqueles que não gostam do 25 de Abril. Desafio os representantes do PS e do Jorge PC. Ramos, eu peço desculpa, mas agradecíamos que fosse célere na sua exposição. Desafio os representantes do PS e do PC a manifestarem a sua opinião acerca destes assuntos. Muito obrigada. Mais alguém do público quer tomar a palavra, por favor? Identificação, José Carlos. Muito boa noite, José Carlos Costa, sou freguês de Alcântara há mais de 20 anos e a outra pessoa que criticou o Executivo da Junta por organizar uma excursão a Fátima fui eu. E também citei a Constituição, porque ela afirma que somos um Estado laico. Dito isto, parece que não há nada a dizer, para além do facto que penso que devemos respeitar todas as crenças. Não veio ao caso, mas os meus pais sempre me ensinaram que a religião não se discute, é uma questão de fé. A política e as ideias discutem-se. A fé não. E eu aceito esse princípio. Relativamente à Romaria, não estou a responder, só estou
digamos que nem sequer é contraditório. Estou a dar a minha opinião sobre isso. Relativamente à Romaria, entendo que a Romaria vem provar que não há só um público, há vários públicos. Porque senão as iniciativas que quer o Executivo da Junta, quer fregueses individuais tiveram durante estes 4 anos, sobre diversas matérias, poesia, cinema, saúde, 25 de Abril, etc., 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 também não tinham, ou por outra, não teriam a assistência que tiveram. E, de facto, foi muita gente que assistiu a tudo isso. E ainda bem, porque, reafirmo, não há um público, há vários públicos. Bom, mas de qualquer modo, não era esta a questão que me trazia, foi só um ligeiro esclarecimento, e eu vou pedir a compreensão da senhora Presidente da mesa da Assembleia, que tem manifestado comigo sempre essa compreensão, e eu hoje peço-lhe que compreenda, porque, pelo menos para mim, esta será eventualmente a última reunião ordinária desta Junta com este Executivo é que estarei presente. Daí eu peço alguma compreensão, tentarei manter-me nos limites, mas peço-lhe, Sra. Presidente, que, de facto... Por uma questão de equidade, não poderá ultrapassar o tempo do último Tentarei. Pessoa que interviu. Tentarei. Bom, então, rapidamente, eu hoje não venho falar nem de buracos, nem da questão da higiene urbana, nem da iluminação, não venho falar sobre nada disso, nem sobre a Romaria, que acho que teve o sucesso, como já disse, teve o sucesso que foi. Um pequeno reparo só, num vídeo que foi postado no Executivo da Junta, no Facebook da Junta, eu não tenho redes sociais, mas a minha filha veio mostrar-me, relativo ao 5º dia, em que começa com a projeção de umas imagens de um grupo de cante alentejano que esteve presente na Junta. A música de fundo que se ouve é o Feel Desire da cantora pop Gala. Por uma questão de respeito para com o cante, que é património imaterial da humanidade, julgo que esse início deveria ter respeitado e devia ter soado o cante. Bom, não é a minha decisão, entendo que devia ser assim, é uma questão de se calhar, de gosto e de opinião. Bom, também não venho falar dos sucessos deste Executivo. O que me traz aqui hoje é falar dos invisíveis e dos visíveis. Os funcionários da Junta, por exemplo, fizeram um belo trabalho, com compreensão e capacidade de diálogo, zelo, demonstrando cabalmente que a função pública não é algo que ultimamente se diz. Um sítio onde está alguém que não quer trabalhar, que não tem preocupação com ninguém, que agride os clientes, chamemos-lhe assim. Também gostava de falar nos técnicos de segurança social. Os técnicos de segurança social desta Junta têm um papel difícil. Basta lembrarmos da pandemia e do que se seguiu no pós-pandemia para nos recordarmos qual foi o papel dos técnicos de segurança social desta Junta de Freguesia. Mais uma vez, capacidade e dedicação de serviço. Também quero falar nos técnicos da educação. Praia Campo é um exemplo, sénior e júnior, e a Escola Mais. Poderia citar por aqui fora, mas vou respeitar aquilo que a Sra. Presidente acabou de dizer. Poderia falar nos técnicos do desporto, da proteção civil, do marketing e eventos e por aí fora. No seu conjunto, souberam dignificar o serviço público que representam e que prestam. Quero também referir a Universidade Sénior como elemento de coesão da sociedade. Gostaria também de falar dos membros eleitos presentes
nesta Assembleia. A maioria que foi mandatada para cumprir um mandato de 4 anos, apesar de ser uma grande maioria, soube respeitar o diálogo, a liberdade e a democracia. É para isso que ela existe, é para isso que existem as assembleias de freguesia. Refiro-me também à oposição, ao PSD, à Iniciativa Liberal, ao CDS e ao Partido Comunista Português, que souberam cumprir o seu papel de fiscalização sem cair no populismo nem no radicalismo do discurso. Quero também referir e agradecer à mesa da Assembleia, na pessoa da Senhora Presidente, a sua compreensão e o modo como soube conduzir os trabalhos no reconhecimento extensível, um reconhecimento extensível à Senhora Secretária e ao Senhor Secretário. Reconhecer a capacidade de liderança e de saber fazer do Executivo da Junta. Não posso deixar passar em claro algo que já disse há um ano, e é com prazer, com gosto pessoal, que o reafirmo. Parabéns à Marcha de Alcântara e parabéns a quem neste Executivo simboliza a Marcha de Alcântara. A senhora Marcha de Alcântara é Ana Barata. Parabéns, Ana, porque somos bicampeões. Daqui a mais ou menos 4 meses, espero que este figurino, não o figurino da maioria e da oposição em minoria, mas este figurino de respeito pela democracia e pela liberdade se mantenha no próximo Executivo. Ganhe quem ganhar. Mentiria e faltaria à verdade se dissesse que pouco ou nada me interessava quem ganha. Interessa. Sou parte disso. Interessa-me que ganhasse a esquerda, que ganhasse o Executivo do Partido Socialista, whatever. Mas não, vou mais longe do que isso. Quero ir mais longe do que isso. Quero que esta Assembleia a próxima Assembleia de Freguesia e o próximo Executivo respeitem a democracia, a liberdade, a diferença e a inclusão. Por último, permitam-me só, à laia de conclusão, dar 2 exemplos. Hoje, depois do almoço, deslocava-me para a minha casa e à frente da minha casa há umas obras. Eram 2h30 da tarde, eventualmente estariam seguramente 39 graus, 40 graus. 3 trabalhadores davam o seu melhor naquelas obras. Africanos. Não vi nenhum português. Se quiserem, ouso citar a frase: não vi ninguém de raça branca. É esta a imigração que nós precisamos, porque os portugueses já não querem trabalhar nisto. É esta a imigração que nós precisamos. De resto, basta referir que o Presidente dos Estados Unidos, o Sr. Trump, falou no início do mandato e na campanha eleitoral que iria expulsar cerca de 4 milhões de imigrantes. Depois, pressionado pelos empresários, suspendeu para a restauração, para a construção civil e para as empresas. Porquê? Porque os empresários, os industriais, os grandes monopólios fizeram chegar rapidamente a ideia que precisavam dessa imigração para efetuar o trabalho. O segundo exemplo é o Sr. Rachid. O Sr. Rachid tem na Rua da Junqueira aquilo que se chama em Caé um pequeno negócio de retalho. O Sr. Rachid vive, disse-me ele, há uns tempos, há 10 anos, cerca de 10 anos, e já passaram algum tempo desde a altura, já vão perceber porque é que ele falou comigo, há cerca de 10 anos em Portugal, sozinho. Tinha a mulher e 2 filhas, um filho e uma filha, na Índia. O Sr. Rachid falou comigo, falando baixo e em tom cordato, disse-me: olha, desculpe, o senhor vem-me aqui normalmente comprar tabaco. O senhor sabe de algum quarto onde possam caber 2 crianças menores, a minha mulher e eu?
Fiquei surpreso com a pergunta, nem tinha resposta para lhe dar porque não sabia. Sr. José Carlos Costa, Acabarei faço já. apelo ao seu Acabarei já. poder de resumo. Acabarei de imediato. Acabarei de imediato. Isto tudo para dizer o quê? É que o Sr. Rachid queria trazer a família, queria fazer o reagrupamento. Eu não tenho nenhum problema, e acho que nenhum de nós aqui presente tem, em discutir os imigrantes, migrantes, o reagrupamento, o que quiserem. Estamos todos, com certeza, perfeitamente abertos a esta discussão. Agora tem que ter limites. Esta discussão tem que ter o limite da inclusão, da diferença, do outro, sem ter medo do desconhecido. E é isso que nós temos por princípio quando defendemos a democracia. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais alguém do público que quer inscrever-se para falar? Não? Não vendo mais inscrições, é tempo de esclarecimentos por parte do Executivo em relação às questões que foram colocadas. Muito obrigado. A cumprimentar a mesa, Sra. Presidente, Srs. membros da mesa, Srs. eleitos, caros fregueses presentes, responder às questões que foram colocadas dentro daquilo que é as competências da Junta de Freguesia de Alcântara. No que concerne a questões de outra ordem, penso que os membros da Assembleia terão mais à vontade para responder a essas questões colocadas nomeadamente pelo freguês Jorge Cabo. Eu penso que, como representante executivo da Junta de Freguesia, terei que limitar-me às questões daquilo que são do trabalho da Junta. Mas em relação ao resto, eu não tenho, aliás, enquanto cidadão, eu até tenho escrito várias vezes sobre vários desses temas, portanto, as minhas posições são bastante claras, portanto, independentemente dos partidos, sempre defendi o que defendo. Agora, portanto, não me parece que seja o sítio certo para estar aqui com essa discussão neste momento. Pelo menos a minha parte, enquanto executivo, penso que os membros da Assembleia de Freguesia terão outra latitude. Eu só queria dar aqui uma nota que eu, subnomeadamente estes temas que foram levantados quer pelo José Carlos Costa, quer pelo Jorge Cabo, podemos ter tido muitas divergências ao longo deste mandato, mas eu nunca vi nenhum membro desta Assembleia ter nenhuma posição considerada exagerada ou extremista em relação a nenhum destes temas, até desde, não sei qual é que é mais à direita, se é o CDS, se é a Iniciativa Liberal, até o PCP, sempre me pareceu que se regeu por postura humanista em todas estas questões, pelo menos nesta Assembleia, e nunca tivemos ninguém com nenhuma postura que não fosse correta sobre alguns dos temas que foram aqui frisados. Em relação às questões concretas que nos foram colocadas, voltando aqui à viagem a Fátima, eu tenho uma opinião diferente da sua, perdoa-me. E este perdoa-me não é um perdão cristão que lhe peço, peço-lhe perdão porque tenho uma opinião diferente da sua. Eu tive o cuidado de ver também que o cartaz, eu também tive o cuidado de ver em outras câmaras e freguesias da CDU ou Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não, porque já não tenho, mas só quando tiveram curiosamente quando tiveram também uma freguesia, também organizaram viagens a Fátima, ou seja, quando eu lhe dei o exemplo de Santarém, podia dar o exemplo do Oliveira do Hospital, por exemplo. Repare, nós temos uma comunidade na freguesia de pessoas ligadas ao Oliveira do Hospital. E nós muitas vezes organizamos essa viagem à Feira do Queijo, ao Oliveira do Hospital, e até lá colocamos os horários das degustações e coisas do género. Por exemplo, eu fui a Fátima, fui lá acompanhar os nossos fregueses, mas não fui, obviamente, não me apeteceu, não quis ir. Estive lá na conversa com a maior parte deles e a passear em Fátima. Ou seja, porque é um passeio cultural, quer queiramos, quer não queiramos. E numa freguesia que as pessoas pretendem fazer esta visita, obviamente acho que é a nossa responsabilidade. Deixe-me dizer, nós patrocinamos parte, mas essa parte é fundamental para que muitas daquelas pessoas possam ir a Fátima uma vez por ano. Eu já nem me recordo, acho que foi 15 euros. Nós cobramos 15 euros, que é uma comparticipação para a viagem. Obviamente não é o custo total, nem pouco mais ou menos. Mas esse valor, que algumas pessoas até pagam com algum sacrifício, permite-lhes fazer uma viagem que elas não poderiam fazer. E estamos a falar de pessoas, todas elas com mais de 50 anos, e muitas delas com mais de 60, e muitas delas com mais de 70 e 80 anos, que é uma viagem que gostam de fazer. E eu
podia colocar a questão ao contrário, de forma retórica. Temos nós o direito de não organizar esta viagem? Acho que isto também é uma questão que nos devíamos colocar. Temos nós o direito de não permitir as pessoas de irem onde elas querem ir? É igual a irem a Oliveira do Hospital ou irem a Fátima, porque há uma comunidade, há pessoas da comunidade que querem ir. Discordamos, temos posições diferentes. Espero que continuará certamente com esta posição no próximo ano. Quem virá, não sei que posição terá. A nossa posição sempre foi esta. E não é por isso, não, como lhe digo, a gravidade é aquela que o senhor lhe quer dar. Focou isso no PS, como se o PS fosse um partido de esquerda e não pudesse organizar viagens a Fátima. O PS é um partido do povo, é um partido em que faz as atividades que as pessoas pretendem, como a CDU, em muitas freguesias e câmaras, também organiza viagens a Fátima. Eu acho que com isto, nem o Marx, nem o Lenin dão voltas do túmulo para organizarem viagens a Fátima, nos municípios da CDU. Em relação às questões mais práticas, em relação a isto, temos uma discordância, eu não consigo encontrar justificação para não organizar viagens a Fátima. Já tentou explicar-me várias vezes, eu não consigo encontrar justificação. Para mim era impensável não organizar uma viagem a Fátima por motivos dessa ordem, por motivos ideológicos e por motivos de uma ideia de uma igreja que existiu no passado, nomeadamente durante o Estado Novo. Por essa ordem de ideias não fazíamos uma série de coisas, não é? Cada um já apresentou a sua posição. Pronto, esse tipo... Mas poderá fazê-lo depois, porque a Assembleia tem outro, pode fazê-lo por escrito, se assim o desejar. Sim, mas deixe-me terminar o resto. Pronto. Em relação às... sobre este tema, poderá dizer o que entender. Eu não... O Sr. Presidente deu a sua opinião de forma cordial. E é assim que esta Assembleia tem que prosseguir. Sim. Todos temos direito à nossa opinião e às nossas posições. E neste momento é o momento do Executivo responder às questões que foram levantadas pelos 3 elementos do público que decidiram intervir. Em relação à questão do controle das lavagens... Não, atenção, não... peço imensa desculpa. Espero um pouco pela sua resposta. Está bem? Eu não consigo explicar porque existe... Ou eu não estou a conseguir explicar ou o Jorge não quer perceber. Para mim é muito simples. O entendimento, Neste momento, o Sr. Presidente está a falar. Sobre este tema, e concluo, volto só a repetir, nós organizamos as viagens porque existe um questionário, quando há viagens as pessoas dizem-nos onde querem ir e nós, baseado nessa informação, organizamos as viagens. Tanto pode ser, sei lá, para não dar um exemplo, portanto pode ser a Leiria, a Beja, a Évora ou o Porto. É por aí que nós nos organizamos e que fazemos este tipo de viagens. Estamos a falar de uma viagem por ano, várias viagens por ano, em que os fregueses comparticipam parte da viagem, junto obviamente comparticipam o restante, e estas pessoas conseguem ter... É uma atividade cultural normal que nós fazemos. Eu não consigo explicar melhor do que isto, e eu assumo que é por incapacidade minha, mas sobre este tema não consigo explicar melhor do que isto. Em relação às outras questões que levantou, a lavagem das ruas, sim, podia ser mais regular, está a ser feita, porém há sítios da freguesia que são lavados dia sim, dia não, são sítios que de facto têm algumas situações complicadas. Neste momento, sabe que já começou a ser feita, salvo erro, há umas semanas, a lavagem de toda a freguesia. Irá ser a lavagem é realizada de forma mais frequente após a primavera e até ao final do verão, e vai ser feita de forma natural. Se houver alguma falha, peço que nos digam para que se possa verificar junto dos serviços. Em relação... Sim, da Rua de Alcântara, daquelas travessas da Rua de Alcântara, essas de 2 em 2 dias são lavadas essas ruas, porque de facto tem essas situações. Em relação ao controle de pragas, é uma competência da Câmara, sim. Nós temos enviado regularmente todas as situações que detectamos anómalas, como em todas as outras matérias. Houve há cerca de 2, 3 anos, salvo erro,
6 meses em que a Câmara deixou caducar o contrato e que ficou sem este contrato de manutenção do controle de pragas. Após isso, obviamente, que está a demorar bastante tempo, acho que ainda não está regularizado a capacidade da Câmara de repor essas situações. O que nós fazemos é reportar, enviar, e sabemos que estão a fazer, não posso dizer que não estão, nós temos essa informação. Agora, essa ausência, há 2, 3 anos, só ver que foram 6, 7 meses, não me recordo, do tempo em que o município teve sempre sem este serviço, obviamente que isto teve um impacto, e provavelmente ainda estamos a sofrer um pouco com essa questão. Em relação ao Nuno Brito Mendes, nós já pedimos à DMM várias vezes, inclusive já o referimos aqui várias vezes, que fosse verificada na zona do bairro Antigo a questão dos sentidos, a questão da sinalética, para a questão da circulação e para a questão também de haver uma melhor visualização dos sentidos e de quem pode ou não atravessar. Nós temos um problema grave naquela zona, como sabem, que aquela zona serve de acesso informal à ponte 25 de Abril. Teoricamente, só viaturas oficiais poderiam passar naquele acesso. Acontece que passam muitas viaturas oficiais naquele acesso. Acontece também que passam muitas viaturas que nem sequer são oficiais naquele acesso. Nós, nos últimos anos, temos, junto à Câmara, pedido a colocação de uma série de medidas de acalmia de trânsito naquela subida e também, junto à PSP, que se reforce a fiscalização no acesso à ponte para que possa haver fiscalização, que essas situações não aconteçam. Todas essas situações estão reportadas à Câmara e eu tenho falado delas em tudo o que é reuniões públicas, temos enviado ofícios e aguardamos resposta de todas elas, mas sim, concordamos, é um problema e sabemos que elas existem. Em relação a Jaime Serra, eu lembro-me na altura que falámos, nós, como se recorda, nós, nos 50 anos de 25 de Abril, tivemos imensas atividades culturais, tivemos homenageámos a Maria Alda Nogueira, que nasceu na antiga Rua da Creche, onde agora a Rua Zé Dias Coelho, tem lá essa sinalética. Nós, em relação a Jaime Serra, não tínhamos essa informação, eu vou tentar perceber o que é que aconteceu para cumprir ainda até ao final do mandato, porque é justo assim o fazer, era o que queríamos fazer na altura, não podemos fazer, e fizemos essas comemorações, como se bem se lembra, até com a escultura na homenagem a Zé Dias Coelho naquela rua. E penso que respondi a tudo. Creio que sim. Eu relembro que este tipo de Assembleia não é com essa finalidade. O senhor Jorge Cabo já expressou a sua opinião, ficou bem clara. O Executivo também já expressou a sua opinião. São opções que o Executivo assumiu, já fez a justificação. Eu acho que neste momento, no âmbito desta Assembleia, a seguir, Patrícia, no âmbito desta Assembleia, já foram dadas todas as explicações possíveis. Eu prevejo que nem um nem o outro irá alterar a sua posição, portanto, não é isso que está aqui em discussão. Já têm sido dadas respostas a todas as outras questões que foram levantadas, opções de plano e discussão. Obviamente que é o Executivo que tem essa responsabilidade no momento. Quando vier o próximo ato eleitoral, todos nós teremos então a opção de corroborar ou não, ou de escolher outra opção. Isso aí acho que é o ponto assente. Nesta fase, cada força política pode intervir e temos já uma inscrição por parte da Maria Patrícia, sim? Patrícia, não se importa para que fique registado, tem que ser ao microfone, está bem? Mas não caia, por favor. Eu queria só esclarecer que este ano, com o apoio da Junta de Freguesia, já fui numa excursão a Palmela, já fui numa excursão a Queluz, já fui numa excursão a Castelo Branco e já fui numa excursão a Tomar. Muito obrigada pelo seu testemunho. André Marçal, por favor, pelo CDU. Muito boa noite a todos. Só porque fui interpelado diretamente pelo Jorge Bravo. Eu, com Jorge Cabo, peço desculpa. Muito sinceramente, eu não vejo que a organização
por parte de uma entidade como uma junta de freguesia de uma excursão a Fátima coloque em causa o princípio da laicidade do Estado. Não me parece, eu admito que seja um tema que nós possamos discutir, se há ali alguma margem. O meu primeiro impulso, como eleito, como jurista, mas não é aqui isso tão relevante, é que eu penso que os fundos que são gastos nessa atividade não colocarão em causa a laicidade do Estado. É o meu primeiro impulso, ok? O meu primeiro impulso. Há algumas situações em que acontece a participação de entidades da Igreja em atividades do Estado. Olha, lembro-me, a mais recente, eu nem sabia, mas o capelão do Exército participa nas cerimónias do 10 de junho. Por exemplo, isso é uma coisa, eu estava a ouvir, não sabia, isso a mim até me coloca um bocadinho mais de dúvidas, mas aparentemente eu depois pedi explicações e como é uma cerimónia militar tem essa justificação. Mas no caso, o patrocínio, em parte de uma viagem a Fátima, não me levanta pelo menos essa dúvida. Admito que se possa discutir, mas não é uma coisa que eu acho profundamente chocante, não é? Eu, assim como digo, também não e lembro-me na escola, há anos e anos, não é? De vir visitar a sinagoga, numa escola secundária, salvo erro, e também não achei se me pensar nisso, acho que não haveria qualquer aí violação da laicidade do Estado, era uma escola pública, naturalmente, não me parece, mas admito que haja uma margem de discussão e, acima de tudo, nestas medidas há uma coisa que há muita prática social reiterada, que muitas vezes não é feita num sentido religioso, não é? As pessoas vão a Fátima, não digo que vão todas para ver a arquitetura da nova Basílica, coisa que eu gostava de fazer e nunca fiz, mas também não vão todas rezar, nem queimar velinhas. E algumas até compram uma vela, olha, por se acaso, não vai dar. Eu admito que isto aconteça, mas não me choca muito. Segunda questão que também que me interpelou é a questão do alinhamento, digamos assim, da programação da Romaria de Santa Mar. As festas têm o cariz que têm, não é? Eu admito que para uma romaria de um santo popular, ligada aos santos populares, não quer dizer que eu não tivesse, se fôssemos nós a decidir, aliás, tínhamos no nosso programa eleitoral, por exemplo, começarmos com uma coisa que de resto acontece na festa do Avante, que é na primeira noite, por exemplo, ser uma noite de música clássica. Temos aqui a Metropolitana e a Metropolitana poderia fazer um espetáculo e seria uma forma de esse tipo de música chegar até a públicos que normalmente não chega. Mas as coisas também têm, de alguma forma, o seu lugar. E, portanto, eu admito que o alinhamento de uma festa, de uma romaria popular, não tenha um alinhamento de música erudita exclusivamente. Se pode ser mais diversificado, se os artistas podem ser outros, sim, é verdade que podem. Se pode haver projeções de cinema, se pode haver teatro, não sei, podemos sempre cogitar isso. Mas também não é um daqueles, não sendo o meu, e digo isto, não era o meu, não sendo o nosso, porque está concretamente escrito no programa de há 4 anos que a primeira noite, por exemplo, seria diferente, não é? Concretamente está escrito. Também não acho que seja... Acho que existem outros problemas na freguesia que ultrapassam em muito o alinhamento da romaria. Também não acho que se deva julgar apenas o alinhamento pelo sucesso ou pelo insucesso, embora ele seja relevante. Fazer uma romaria que ficasse às moscas também não prestigiaria a freguesia. Fazer uma romaria com artistas que enchessem ainda mais, mas que desprestigiassem a freguesia, também não me parece... É um equilíbrio difícil, com certeza será difícil de fazer. Este não seria o nosso alinhamento, mas também não é um alinhamento que eu de todas as formas, acho que seja inaceitável. Disse. Muito obrigada, André. Pedro Silva, pelo PS. Olá a todos, boa noite. Eu vou aproveitar nas palavras que o André deixou agora ficar aqui em cima da mesa para também tentar encontrar alguma justificação para estas viagens a Fátima, se são religiosas, se reviolam a Constituição ou não. E aproveito, exatamente nas palavras do André, Romaria de Santo Amaro. Parece-me só que a Romaria de Santo Amaro já tem uma conotação religiosa católica, quer dizer, não
parece que haja aqui sequer algum problema pela Junta investir uma verba na Romaria de Santa Mar. Quer dizer, não vejo daqui qual é que é o problema desta conotação religiosa quase. Eu sou ateu, portanto eu nem sequer estou aqui a defender nada. É só porque não parece que seja justificável toda essa sua insistência na perseguição, quase numa procissão que se fez a Fátima, que não foi isso que aconteceu, foi só uma excursão que aconteceu. Foi só uma excursão, não foi nada. E aproveito também agora para dar aqui os parabéns a todo este Executivo, porque eu nasci no Alto Santa Mar, cresci no Alto Santa Mar, lembro-me bem do que é que a Romaria era, e estão todos de parabéns, porque antes da Romaria estar nas vossas mãos, a Romaria era dada como morta. E agora, felizmente, passado 12 anos, já se discute qual é que é a melhor programação para a Romaria. Os parabéns por aquilo que conseguiram na Romaria. Não só ao David, mas toda a equipa que o confez. Obrigado. Muito obrigada. Não, Cristina? Tem direito à sua honra a 1 minuto, por favor. Sim. Tem que ser sintético. Senhor, eu não quero causar nenhum problema emocional e outro. A questão aqui não é cordialidade. E já agora, o que o senhor estava a dizer, eu não persigo ninguém. Nem persigo nenhuma atividade. Agora, o que se passa, ou o que se passou durante estes anos, e relembro também, e eu não quis puxar isso ao assunto, é o dinheiro dos contribuintes também. É o meu dinheiro. É o nosso dinheiro. E, portanto, se os senhores estão todos satisfeitos com o facto de as juntas de freguesia, e neste caso esta, apostarem nas idas religiosas, nas visitas religiosas, porque é uma visita religiosa, e o site e a página do Facebook da Junta assim o demonstra, inclusivamente está lá dito quando é que eram as atividades litúrgicas, as horas, o rezar o terço da capelinha das aparições. Isto é o quê? Isto é o quê? Desculpa, Sr. Presidente. É a mesma coisa que ir ao Oliveira do Hospital? Senhor Jorge, É a mesma coisa que ir reiterou fazer uma a sua visita à Tomar. posição. O senhor sabe perfeitamente o que é que eu quero dizer com isto. O senhor sabe perfeitamente o que é que eu quero dizer Senhor com Jorge, isto. E a religião católica, Senhor Jorge, já agora, a Igreja é suficientemente excepcionalmente rica. A Igreja foi dada a é palavra. suficientemente rica. Já A Igreja é suficientemente rica para ser ela a custear as Já despesas. disse o que repetiu, mas já disse o que lhe ia na alma, é tempo suficiente. Prossigo então com os outros membros desta Assembleia que queiram intervir, outros eleitos. Não, sobre esta primeira parte. Não. Então pronto, continuamos. Prosseguimos então para... Sim? Sim. Manuel Proença, por favor, pelo CDS. Então, boa noite, Sr. Presidente, senhores membros da mesa, Sr. Presidente do Executivo, restantes membros eleitos e também a todas as pessoas que estão presentes. Eu também gostaria, enfim, de me pronunciar aqui em relação a 2 ou 3 coisas. Estive a ouvir todas as pessoas com muita atenção. Antes de mais, agradeço o facto de estarem aqui, como muitas vezes estão, porque isto demonstra a dinâmica de alguns fregueses aqui em relação aos assuntos que são tratados na Junta de Freguesia. E, relativamente começando aqui pelo Sr. José Carlos Costa, que agradeço as palavras que dedicou aos membros da oposição, embora, enfim, não tenha compreendido muito bem o tempo de campanha que utilizou na sua intervenção e, se me permite discordar de si, não tenciono que o atual partido que está no Executivo continue e que seja conduzido. De qualquer forma, agradeço-lhe as palavras que dirigiu, quer ao Executivo, quer aqui aos membros da Assembleia. Relativamente à famosa viagem a Fátima. Bem, eu acho que o Sr. Jorge Cabo, enfim, utiliza aqui o seu tempo muito bem utilizado para opinar e para trazer aqui perante todos uma opinião muito pessoal. Contudo, não deve obrigar a todos os outros que estão à sua volta a querer acreditar nela e, ao mesmo tempo, querer que nos vinculemos a ela. Nós também temos a nossa opinião, portanto, nós respeitamos a sua, o Sr. Jorge Cabo respeitará a nossa e o Executivo tem todo o apoio do partido que eu estou a representar para
criar esta viagem ou quaisquer outras, porque o que está em causa não é uma viagem religiosa, embora tenha essa conotação, como é evidente, e quer o Sr. Jorge Cabo, quer quaisquer outras pessoas têm a hipótese de inscrever ou de não se inscrever, assim como quaisquer outras viagens e quaisquer outras iniciativas com as quais nós concordemos ou não concordemos. E, portanto, com isto concluo, queria agradecer a sua intervenção, a forma até como traz aqui os temas de uma forma tão persuasiva e tão pessoal, mas eu acho que o Sr. Presidente foi claro, ele não demonstrou nenhuma incapacidade na resposta, esclareceu, e relativamente à laicidade do Estado. Eu nem sequer vou divulgar, portanto, eu nem sequer me vou meter por aí. Sugiro uma sugestão muito, enfim, muito pessoal também, mas que proponha um debate sobre a questão aqui na Junta de Freguesia ou em qualquer outro espaço digno para o efeito, mas não há muito mais a acrescentar. Portanto, da parte do partido que estou a representar, eram estes os comentários que eu queria fazer. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada. Mais algum membro eleito desta Assembleia quer intervir? Então agradeço a todos os vossos contributos. Passamos então para a segunda parte desta reunião. Bem, isto agora começa. É assim, há uma surpresa para o final desta Assembleia, pois pode não estar em condições de ser apreciada, mas vocês insistem em prolongar 1 minuto apenas. Quando começar a falar, como é claro, é óbvio, não é? Mas 1 minuto mesmo. 60-se. Muito obrigado. Bom, relativamente àquilo que o Emanuel disse, nós estamos em perfeito acordo. Ele quer outro executivo, eu quero um executivo da mesma cor ou à esquerda. Nada a assinalar. Agora, quanto à questão da propaganda, eu percebo que o Emanuel não queira que se digam factos. E aquilo que eu assinalei foram factos. A Escola Mais é um facto, é um sucesso brutal. Basta falar com as crianças para se perceber e com os professores para se perceberem o que foi o sucesso da Escola Mais. Facto. Outro facto, a Universidade Sénior. Coesão social. Não é propaganda. É um facto. A Segurança Social. É ou não é verdade que nos tempos da pandemia, durante 2 anos, este Executivo da Junta prestou o apoio social que muita gente não prestou? Politicamente falando, facto. E eu poderia continuar por aqui fora, e portanto o Emanuel vai-me desculpar, mas aqui estamos em profundo desacordo, não é em desacordo político, é porque isto são factos. E Terminou 1 minuto. Eu comecei a minha intervenção por dizer que não ia falar de sucessos. Infelizmente não disse nada em defesa da sua honra. Desculpe, mas eu fui acusado... Mesmo que já tinha proferido. Eu fui acusado de ter feito propaganda, Assembleia. que é coisa que eu não fiz. Obrigada. Perdoa-me a minha intermissão, mas a defesa da honra é para eleitos, não é para o público. Também, ou seja, também, o público, também, quando fala, também, termina também. a parte do público. Tem toda a razão. Desculpe lá, mas... Tem toda a razão, mas não fui eu que aleguei a premissa para haver motivo para conversa. Pronto, prosseguimos então com a leitura de expediente e tenho muito gosto em ler uma mensagem que chegou relativa ao envio de documentação que foi aprovada em Assembleia de Freguesia do passado dia 30 de abril deste ano, relativo ao voto de louvor apresentado pelo PS em prol do Parque Florestal de Monsanto, e a mensagem foi enviada pelo seu responsável, o engenheiro Rui Simão, e passo a ler. Obviamente vem endereçada a meu nome, mas como presidente desta mesa da Assembleia, tenho todo o gosto em a transmitir. E o engenheiro Rui refere que venho pelo presente agradecer o voto de louvor em meu nome pessoal e da minha equipa, o qual nos enche de orgulho e motivação para continuar a desenvolver o nosso trabalho em prol do Parque Florestal de Monsanto e da freguesia e da cidade. Trabalho esse para o qual contamos com o vosso inestimável apoio e colaboração. E sempre ao dispor, subscreveu-se e obviamente que a mesa congratula-se
por esta resposta e pelo empenho que esta Assembleia aprovou por unanimidade a proposta do PS. Passamos então à apresentação de moções e outros documentos. Apenas dou entrada um documento, portanto o número 1, apresentado pelo CDS-PP, voto de saudação à Marcha de Alcântara, a qual todos os elementos do PS, pelo menos, nos queremos juntar à mesma, o mesmo pelo eleito da Iniciativa Liberal, do PSD e, obviamente, também pela CDU, por toda a Assembleia, acredito também pelo Executivo, apesar de não ser necessário. E não sei se Emanuel quer referir resumidamente alguma coisa em relação a este voto de saudação. Senhora Presidente, obrigado. Bom, a moção é clara, a proposta neste caso é clara, neste caso é um voto de saudação, não há muito a acrescentar. Nós decidimos fazer aqui um pequeno enquadramento histórico e depois fazer aquilo que nos compete como membros eleitos desta Assembleia de Freguesia, que é cumprimentar as entidades, neste caso, que não só por um lado que foram e muito bem distinguidas, mas por outro lado que também, portanto, levam Alcântara além fronteiras, como se costuma dizer. O que é certo é que o orgulho, neste caso em dobro, que Alcântara teve, e a cultura e a tradição que foi veiculada por mais esta vitória, a energia contagiante que a marcha de Alcântara representou e a união que inspira também a continuidade, faz com que nós devamos saudar a marcha de Alcântara e também todas as marchas participantes e sem prejuízo dar uma palavrinha também à marcha do Bairro Alto, que também execuou, ganhou com Alcântara. E, portanto, não há muito a acrescentar. Propomos à Assembleia aqui reunida que aprove este voto de saudação pela vitória, ou pela segunda vitória. Saudar, como é evidente, todos os envolvidos na organização do evento. Enviar este voto à Comissão Organizadora e também às restantes entidades referidas no ponto número 4. Obrigado. Muito obrigada. Mais algum eleito quer intervir? Cristina Campos, por favor. Em nome do Partido Socialista, agradecemos essa saudação e gostaria de lembrar que este ano a Marcha de Alcântara ganhou também a musicalidade e a letra, que é da responsabilidade de dois eleitos desta Assembleia, o Jorge Ramos e o David Ferreira. Portanto, é com muito gosto que nos associamos, que subscrevemos essa saudação. Muito obrigada. Mas algum eleito quer intervir? Não havendo mais inscrições, vamos então colocar à votação o primeiro documento e único voto de saudação à Marcha de Alcântara, proposto pelo CDS-PP e subscrito por todos os eleitos desta Assembleia. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi então votado por unanimidade. Aprovado. Prosseguimos então com o período da ordem de trabalhos e o ponto número 1, que é o de apreciar, discutir e votar a ata número 19 de 2024. Não, 2025. Tem aqui um erro que não foi detectado, relativo então à sessão ordinária que ocorreu a 30/4/2025. Algum eleito quer intervir, quer fazer algum tipo de comentário?
Não? Estamos então todos elucidados e sem nada a apresentar. Colocamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a ata número 19 de 2025. Passamos então ao ponto número 2, que é o de apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da aceitação financeira da freguesia relativa ao período de maio a junho do presente ano, nos termos da linha E do número 2 do artigo 9 do regime jurídico das autarquias locais, aprovado e anexo à lei número 75/2013 de 12 de setembro. Sr. Presidente, tem alguma coisa a referir? Muito rapidamente, Sr. Presidente, muito obrigado por poder utilizar a palavra. Só dar nota que a informação escrita é no seguimento daquilo que tem sido o trabalho realizado. Informalmente foi-me dado nota que não estava tão completa como deveria estar, faltam aqui uma ou duas áreas daquilo que é a atividade da Junta. Dá-vos nota que na próxima informação escrita, que será a última, iremos colocar essa informação com a última, ou seja, estes 3 meses, estas áreas estão em falta. Dar-vos nota que aquilo que são as expectativas que temos para o território, aquilo que é o que deveria ser o trabalho do município na freguesia, nomeadamente a questão da piscina, do pavilhão, da Luís de Camões, do estacionamento, da construção do estilo de estacionamento e mais algumas situações, continuamos iguais ao que estávamos no início do mandato. E dava-vos nota que este foi um trimestre particularmente exigente para todas e todos que trabalham na Junta de Freguesia, portanto, publicamente dar aqui o reconhecimento mais do que merecido a todos aqueles que trabalham na Junta de Freguesia, porque tiveram um empenho incrível em todo este tempo. Obviamente que as marchas, os arraiais, os apoios às coletividades e tudo o que é atividade normal tem um incremento maior neste trimestre e, obviamente, o que se traduz no maior empenho e dedicação de todos. Portanto, o nosso agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos então a algum pedido de esclarecimento por parte dos eleitos. Alguma questão? Não havendo necessidade, prosseguimos então para o ponto número 3 da Ordem de Trabalhos, que é o de aprovar a celebração de um contrato interadministrativo de cooperação entre o município de Lisboa e a freguesia de Alcântara, nos termos da proposta 328 de 2025, nos termos da alínea G do número 1 do artigo 9º e ao abrigo do previsto das alíneas I e J do artigo 16º, ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado e anexo à Lei 75/2013 de 12 de setembro. Sr. Presidente do Executivo, quer referir-se em relação a este contrato, esta proposta? Muito obrigado. Só explicar, este é um contrato no seguimento do que surge desde 2018, salvo erro, do contrato interadministrativo de reforço da atividade da lavagem e da varredura de ruas da freguesia de Alcântara. Este contrato tem uma particularidade, é que termina hoje, ou seja, a Junta de Freguesia teve até hoje a fazer este trabalho sem o devido acordo por parte do município e a transferência de verba. E deixar aqui a nota, espero que o próximo contrato referente ao último semestre deste ano não seja aprovado no dia 31 de dezembro de 25, uma vez que significa que a freguesia já teve que estar 6 meses a realizar o trabalho. E se o fizerem, espero que a Câmara pague os juros devidos por esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Algum dos eleitos quer intervir sobre esta proposta, sobre este protocolo? Estão todos perfeitamente esclarecidos. Ora bem, então vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Ora bem, então, o que é que se passa? O que é que se passa? Ok. Ora bem, quando da preparação desta reunião,
pela mesa, por mim própria. Colocou-se a hipótese, ou colocou-se a não certeza se esta seria a última reunião da Assembleia de Freguesia Ordinária ou se haveria lugar a outra em setembro. Pela minha parte, decidi fazer o balanço agora, meu e da mesa e dos trabalhos conduzidos nesta Assembleia, e excepcionalmente por iniciativa da mesa, e antes da leitura da ata minuta, cada um dos eleitos, se assim o desejar, se o quiser, e igualmente os membros do Executivo, pode tomar da palavra durante 2 ou 3 minutos, se quiser agora fazer o seu balanço, já que estamos quase a chegar ao final deste mandato. E no final terminarei eu com o meu balanço. Haverá outra Assembleia, mas eu, pela minha parte, acho que é preferível fazer agora o balanço que me compete, antes de entrarmos dentro do período de campanha eleitoral. Acho que me sinto mais confortável desta maneira e tenho que o respeitar. Portanto, quem quiser inscrever-se e tomar a palavra, esteja à vontade. Temos já uma inscrição da primeira secretária. Quer já? Poucas palavras, apenas para agradecer a forma como os trabalhos da Assembleia de Freguesia de Alcântara decorreram ao longo deste tempo todo, com a participação dos companheiros de jornada, quer eleitos pelo PS, quer os outros membros eleitos, e também com o Executivo, com os membros do Executivo e todos os outros que contribuíram sempre para que os trabalhos decorressem da melhor forma possível. Considero que é um exemplo a passar, é um testemunho que deve ficar registado, porque houve uma tentativa cumprida de colaboração entre todas as forças eleitas e todas as forças que estão aqui representadas. Isso é a verdadeira democracia. Portanto, eu acho que Alcântara cresceu com a contribuição de todos nós. Portanto, permitam-me, acho que estamos de parabéns por esse facto. Apenas isto, obrigada a todos, foi um prazer poder ter-vos conhecido e ter aprendido qualquer coisa convosco. Por pouco que fosse ou muito que fosse, é sempre muito relativo. Muito obrigada. Muito obrigada, Yolanda. Mais alguém quer tomar da palavra hoje? Não? Executivo? Algum membro do Executivo? Não? Isabela, consegues? Devagarinho. Está bem, obrigada, Isabel. Então termino eu, antes da leitura da ata minuta, e hoje... Obrigada, Pedro, não é fácil. E ao contrário do que é habitual, vou ficar de pé. Ora bem, eu vou gastar mais do que 2 ou 3 minutos, já que houve tempo que sobrou. Antes de iniciar o meu discurso de balanço, gostaria de propor um voto de louvor à eleita Isabel Fernanda Sola de Moraes, na qualidade de Presidente da Mesa e a meu nome pessoal, ao qual se junta a Marisa Garaté, que infelizmente não pôde estar presente nem na reunião de hoje, nem durante este último ano. E este voto é o reconhecimento sincero pela dedicação e empenho que a Isabel demonstrou ao longo dos sucessivos mandatos nesta Assembleia, sempre com uma postura de rigor, responsabilidade e respeito institucional. Quero deixar também de forma pessoal uma palavra de gratidão, Isabel, pelo modo como fizeste cumprir a lei e o regimento desta Assembleia, na única sessão em que eu não pude estar presente, em dezembro de 2024, e que permitiu que a primeira secretária assumisse a condução dos trabalhos.
Foi um gesto de responsabilidade e de respeito que não deverá ser esquecido. Esta homenagem é também um sinal claro do que a política local precisa e muito de exemplos como os teus, Isabel. De entrega, de serviço à freguesia e de compromisso com os valores certos na causa pública, na função pública. Uma vez que hoje, e cada vez mais, é necessário também passar o testemunho aos jovens, não temos aqui muitos. Tenho, por alegria própria, a minha filha mais velha. Acho que é uma altura em que, e também por ser uma altura em que muitos se afastaram da participação cívica, este voto de louvor pretende igualmente ser um gesto pedagógico que honra a memória e a continuidade da militância socialista e democrática, porque, para além de eleita, Isabel, tu és socialista de coração e alma, mesmo nos espaços mais discretos da política, que é o meu caso, as assembleias de freguesia. O Partido Socialista sempre e sabe reconhecer os seus, e hoje eu reconheço, em meu nome pessoal e da Marisa, o teu trabalho, a sinceridade e a dedicação da Isabel. E eu faço isto hoje, para que todos compreendam, porque nos últimos tempos eu tive que fazer e participar em 2 homenagens póstumas e não quero voltar a fazer isso tão cedo. Boa noite a todos. Eu evito muitas vezes falar porque eu sou bastante emotiva, mas sei dizer o que devo no momento certo. E como eu sou pequena, nunca tive complexos por isso, e com 10 anos, na Francisca Arruda já era sempre chefe de turma, eu estou extremamente à vontade, porque faço a minha obrigação quando respeito todas as forças políticas que estão presentes e que têm o seu papel a cumprir, e nós o que temos é que trabalhar em conjunto para o bem da freguesia em qualquer circunstância. E eu estou extremamente à vontade porque sou freguesa em Alcântara há 76 anos, que é a minha idade. Fui nascer ao Minho, voltei com 3 meses batizada, porque era a primeira neta. Desculpem lá esta brincadeira, mas os velhotes às vezes cedem-se um pouco. E eu já não... Ainda bem que sou velhota, porque ainda quero comemorar muitos anos. Em conjunto e unidos é que todos conseguimos fazer alguma coisa pelo sítio onde vivemos. Com as nossas diferenças, mas dando as nossas opiniões verdadeiras, autênticas, atempadas. Não é chegar à reunião de freguesia, dizer 2 ou 3 coisas e às vezes ir embora e nem esperar pela resposta que eu assisti nestes 12 últimos anos aqui a isso ter acontecido. Portanto, eu faço o papel que devo, agradeço do coração o reconhecimento inesperado. Eu sei que mereço, mas não estava à espera que alguém me o dissesse, e em público. Eu sou muito modesta, não é? Não, eu sei que faço. Ultrapasso-me, porque é a minha forma de estar. Porque, se calhar, às vezes até sou muito chata. Portanto, todos nós temos qualidades e defeitos. Foi uma honra e um grande prazer ter sido eleita pelo Partido Socialista para esta equipa desde que surgiu. Porque a verdade é que Alcântara mudou, quer queiramos ou não aceitar, com o Partido Socialista, que respeita, como não era outra coisa de esperar, é que eu sou velhota ao ponto de me lembrar de como Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Álvaro Cunhal e Mário Soares se respeitavam naquilo que fomos observando como exemplos. Sigamos esses exemplos
e teremos um futuro melhor em vez de termos bombistas na Assembleia da República. Obrigada por tudo. Obrigada. Muito obrigada, Isabel. Ora bem, o segundo secretário está a distribuir aquilo que são o balanço do trabalho desta Assembleia de Freguesia no mandato de 2021-2025. Não foi, estamos a distribuir em papel porque não foi possível fazermos aqui a apresentação. O equipamento de manhã não está todo aqui reunido na Junta de Freguesia e queríamos que acompanhassem, pelo menos neste formato em papel. Depois será enviada esta documentação para que fique na vossa posse e será depois também anexa à ata. Já tem? Vocês aí atrás? Não. Ora bem, o que é que os documentos constam para ir adiantando? Um conjunto em que tem um número de moções, recomendações, saudações e votos que foram apresentados nestes últimos 4 anos por cada força política. Depois, este mesmo documento, inadvertidamente, tem aqui 2 folhas agrafadas, que não devia ser neste documento, mas no molho seguinte, que traduz o resumo da atividade da Assembleia de Freguesia, por escrito e em formato de gráfico. E olhando para os gráficos, podemos ver que a atividade da Assembleia de Freguesia neste último mandato foi composto por 14 reuniões ordinárias, 5 reuniões extraordinárias, foram aprovados 25 protocolos de natureza com entidades públicas, 24 protocolos com entidades privadas e foram produzidos 8 regulamentos. Neste total não está contabilizado o regulamento do regimento, pela única comissão que foi constituída para esse efeito. Portanto, não foram então 8, mas sim 9. Nas folhas seguintes conseguem ver esta mesma atividade por rúbricas, ano após ano, desde o início em 2021, obviamente só houve uma reunião ordinária, até à data anterior de abril. Obviamente que até ao final do mandato irá crescer mais no que respeita aos protocolos de natureza pública, muito provavelmente serão estes que irão crescer mais um pouco em 2025, mas basicamente está aqui o conjunto do nosso trabalho, proposto pelo Executivo, obviamente, e deliberado positivamente por os membros eleitos desta Assembleia. Portanto, de uma forma resumida, está aqui o nosso balanço em números, em gráfico e também um pequeno resumo desta atividade e que destaca que o do ano de 2022 foi o ano em que foram celebrados mais acordos com entidades públicas. Obviamente isto foi reflexo da necessidade de estabilização da pós-pandemia. Em 23 foi o ano com maior atividade de protocolos com entidades privadas, o que obviamente foi um sinal de maior dinamização da freguesia pelo Executivo da Junta de Freguesia de Alcântara junto da sociedade civil. E em termos de resumo final, no gráfico podem ver que de uma forma clara e sintética, a atividade deliberativa da Assembleia de Freguesia de Alcântara ao longo deste mandato 21-25
evidencia um compromisso crescente com a transparência, o envolvimento comunitário e a resolução de questões locais relevantes nas mais variadas áreas. As categorias representadas são as deliberações ordinárias, extraordinárias e os protocolos diversos, que ilustram bem o trabalho plural que esta Assembleia desempenhou, e destaca-se, por exemplo, o elevado número de deliberações que ocorreu em 2023, o que demonstrou a resposta dinâmica por parte do Executivo às necessidades da freguesia e aos projetos que iniciou e que manteve em curso. Alguns pontos merecem também especial menção, nomeadamente em 2022, que foi aprovada a isenção das taxas de ocupação de espaço público e publicidade para esplanadas, como medida de apoio à retoma do pós-Covid-19. E no ano de 2023 foram tomadas deliberações estratégicas, como a abertura de concurso para a concessão de licenças no mercado Rosa Agulhas, ainda a adesão ao projeto de autoconsumo coletivo, mostrando desta forma a aposta em soluções sustentáveis e de proximidade. Este balanço, por um lado, reflete um mandato com uma atividade sólida, regularidade nas reuniões e parcerias relevantes com o setor público e privado, garantindo respostas práticas às necessidades da freguesia e reforçando também o papel ativo e interventivo desta mesma Assembleia enquanto espaço de representação democrática e da promoção das políticas públicas adequadas à realidade local. Portanto, em resumo, olhando para estes números, eu diria que estamos todos de parabéns. E ressalvo, creio que disse, mas não tenho bem certeza, este trabalho deste documento resultou, obviamente, da recolha por parte da funcionária Iris Coelho e, obviamente, com a ajuda da Anabela, que hoje não consegue estar aqui presente, e foi todo reunido desta forma de apresentação tão clara pela Marisa Gargaté, eleita pelo PS. Ok. Está certo. Todos têm, então, os documentos? Conseguiram acompanhar? Pronto, de qualquer modo, isto vai ser enviado depois por e-mail e vai ficar anexo à ata, se todos concordarem, obviamente. Ora bem, para terminar, para além deste balanço em números, temos outros balanços. Tá? Sim? E o balanço mais doloroso para mim é o de recordar o Vasco Antunes, que foi segundo secretário desta Assembleia no presente mandato e até a data do seu falecimento, em agosto de 2022. Funções que relembro novamente, que sempre cumpriu de forma exemplar, com total dedicação, disponibilidade e lealdade a esta Assembleia, ao PS, à mesa e a mim própria. E agradeço ao Pedro Silva ter aceite ter substituído o Vasco Antunes, tarefa nada fácil, pelo respeito e pela figura e pelo trabalho que o Vasco, durante toda a sua vida, fez a esta Assembleia e à freguesia de Alcântara no seu geral. Portanto, o meu segundo agradecimento é para ti, Pedro, segundo secretário desta mesa, e obviamente para a Yolanda Machado, primeira secretária desta mesa, que sem vós a mesa não teria trabalhado de forma tão proativa em resposta a todas as necessidades que estes cargos acarretam. E repito também aqui a parte do que expressei quando a tomada de posse deste atual mandato, reformulado, como eu consigo sempre dizer a mesma coisa da mesma maneira. E digo isso agora direcionado para os próximos eleitos do futuro mandato de 2025-2029. Primeiro, relembro que uma das mais relevantes conquistas da Revolução de Abril, dei o meu erro de há bocado, foi a consagração do poder local democrático, o qual tem desempenhado papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dos portugueses, através da prestação de serviços públicos essenciais às populações. Em segundo, os próximos eleitos devem perseguir, na minha opinião, na minha humilde opinião,
devem prosseguir com o esforço na defesa do serviço público, em particular nas áreas da educação, saúde, justiça, cultura, ciência e da solidariedade social, mas mantendo sempre a responsabilidade em preservar a liberdade e o direito de expressão individual. E hoje tivemos aqui no início, já não está aqui presente, o elemento do público. Temos todos o direito de expressar a nossa liberdade, mas sempre com o direito de ouvir o outro, a explicação dos outros e de acatar, mesmo que seja diferente da nossa. E muitas vezes, para muitos é difícil este exercício. Para muitos, provavelmente, é difícil este exercício. Eu tenho alguma condescendência, porque viveram durante a maior parte do seu tempo numa época diferente e, neste momento, provavelmente querem expressar o seu sentido de liberdade e de responsabilidade de outra maneira, mas não podemos nunca esquecer que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Em terceiro, os próximos eleitos devem estar atentos aos novos desafios societais, que vão muito mais além do que aquilo que eu acabei de referir agora, que estão relacionados com o nosso bem-estar atual e das gerações futuras, que devem ser igualmente encarados como prioritários e que todos nós temos o direito e o dever de os considerar na nossa intervenção profissional e cívica. Estes deveres estão relacionados com o cuidar da nossa casa comum, a preservação do nosso planeta, em particular a manutenção de espaços verdes, da biodiversidade, a mitigação dos efeitos resultantes das atividades climáticas, das alterações climáticas, e hoje, por acaso, ou melhor, nestes últimos 3, 4, 5 dias, estamos a sofrer um pouco dessa parte, e de procurar soluções com quem entenda e tenha trabalhado sobre estes assuntos, com a academia e com os profissionais, os que sabem. Todos nós ajudamos a escrever a história dos locais onde vivemos, estudamos, trabalhamos, por aí afora. E é pelo exemplo que devemos prosseguir. Pela minha parte, estarei sempre disponível em prol desta freguesia que me acolheu há cerca de 39 anos, quando vim estudar para o Instituto Superior de Agronomia. E em formato de balanço, peço desculpa pelo este meu balanço, mas eu acho que tenho o direito de o fazer, não só pela posição em termos de presidente desta mesa da Assembleia, como creio que sou a mais velha em exercício nesta Assembleia. Já estou quase com 16 anos de serviço a esta Assembleia de Freguesia. E termino estendendo o meu agradecimento para além da primeira e do segundo secretários, a todos os funcionários e serviços de apoio pelo trabalho dedicado e profissional que asseguraram ao longo deste período para que o regular funcionamento da Assembleia ocorresse. É muito particular o meu apreço muito especial à Iris Coelho e à Anabela Paulino, que muito do vosso trabalho não é visível, mas o meu grato agradecimento a todos os eleitos efetivos aqui presentes e aos suplentes que ao longo destes 4 anos foram substituindo sempre que necessário e que contribuíram para a função deliberativa desta Assembleia, para todas as sugestões, os votos de reconhecimento sobre os quais se pronunciaram de um modo tão entusiasta e com afinco, como alcantarenses que são. Aos eleitos pelo Executivo, ao Presidente David Amado, aos vocais Ana Barata, ao Bruno Miguel, hoje que não está presente, ao Pedro Vidal e à Filipa Lacha, pelo trabalho que desenvolveram a favor dos alcantarenses, ao público aqui presente, que nunca foi muito numeroso, mas foi de grande vontade, em particular aos mais novos, mesmo que não estejam aqui presentes, que nunca deixem de participar de modo mais ativo em prol dos valores do humanismo e da ajuda ao próximo. E, quase a terminar, hoje não vos vou falar sobre nenhum dia em especial, como tem sido o meu hábito. Ou melhor, não sei se sabem, mas hoje é o Dia Internacional dos Asteroides. Já agora, mas apenas digo isto,
porque eu convido-vos a olhar mais para a nossa casa comum e não para o exterior. Temos a mania de expressar, de olhar para fora. Acho que é um hábito humano de não fugir quando os problemas estão aqui mais próximos de nós. E quero desafiar-vos para o seguinte. Imagine o nosso bairro e a nossa cidade com mais árvores. O que é que mudaria? Deixo-vos a pensar. Dou-vos algumas dicas. Sabiam que as árvores em enruamentos nas cidades são consideradas como a primeira linha de defesa contra o stress climático urbano? E que as árvores das cidades podem baixar as temperaturas quando existem árvores em enruamento, árvores sólidas, adultas, saudáveis, podem baixar as temperaturas dos passeios em cerca de 4 graus centígrados. E, no caso das estradas, dos pavimentos, em cerca de 10 graus centígrados. Isto é muito importante. Não só de jacarandás. Tem toda a razão, tem toda a razão. E que ruas mais frias significam comunidades mais felizes e saudáveis. Estamos, pois, em plena crise climática, não vale a pena fugir ao assunto e dizer que não é daqui. Aliás, hoje os jornais portugueses e não só espelham várias notícias. Nesta semana, todos os países do sul da Europa tiveram temperaturas acima dos 30 graus durante o dia e durante a noite. Por favor, ouçam os cientistas, dá uma vez, ok? Temos, portanto, a obrigação de agir, uma cidade mais verde, uma freguesia mais verde, uma Alcântara mais verde, não é opção, é sobrevivência. Quem me conhece bem sabe que eu poderia estar aqui horas intermináveis a falar sobre este assunto, não vos vou cansar mais, deixei-vos aqui um pequeno cheirinho. Estarei sempre disponível para ajudar quem vier a seguir. E disse. E antes da leitura da ata minuta pela nossa primeira secretária, há um outro assunto importante, e após o término da leitura e da aprovação da ata minuta, convido-os a todos para um singelo e ligeiro lanche que está ali naquela mesa. Obrigada a todos. Em democracia concordamos, obviamente, e mais quem se queira juntar. Muito obrigado. É que eu não vinha preparado para balanços nesta Assembleia, estava-me a guardar para setembro. Eu gosto de surpreender. Sim, não tem mal nenhum, eu também gosto de ser surpreendido. Senhora Presidente, relativamente só à questão das árvores, permita-me, enfim, não é o assunto que me traz aqui, mas uma das primeiras propostas apresentadas pela Iniciativa Liberal nesta Assembleia e chumbada com os votos do Partido Socialista foi precisamente a arborização da Rua dos Lusíadas. Não foi chumbada por mim. Foi um pequeno recuerdo que não me resisti depois da sua Fez intervenção muito bem, sobre mas os asteroides e a necessidade... Não foi chumbada por mim. Mas aquilo que me traz aqui é outro pedido. Este seu balanço permite verificar que, ao longo deste mandato autárquico, há 28 documentos aprovados nesta Assembleia, que são moções e recomendações, tudo o resto são saudações e votos. E destes 28 documentos, sendo que desses a Iniciativa Liberal tem 11, eu gostava de lhe pedir que na próxima Assembleia pudesse ser feito um balanço da mesa sobre o destino e as consequências destes 28 documentos aprovados. Como sabe, é um apelo que eu fui fazendo ao longo do mandato, inclusivamente apresentei aqui uma moção sobre esse tema, pedindo à mesa que pudesse acompanhar, porque eu concordo consigo, a valorização do trabalho desta Assembleia, naturalmente, advém sobretudo do trabalho de cada um de nós que estamos aqui eleitos, das propostas que aqui trazemos, e portanto, quando se quer valorizar o poder local, democrático, se não se valorizar o trabalho das pessoas que são eleitas para estes cargos, independentemente do partido, mas sendo que essas propostas são aprovadas pela própria Assembleia, a mim far-me-ia todo o sentido que a mesa pudesse fazer um balanço destes 28 documentos e
qual foi a sequência que as decisões desta Assembleia de Alcântara tiveram no Executivo ou na tomada de decisões, porque no final do dia isso é que importa e isso é que valoriza ou não o trabalho dos eleitos e desta freguesia. Portanto, peço-lhe, se for possível, na próxima Assembleia de setembro, podemos fazer também. Eu posso responder já. Esse balanço. Posso responder já? Sim, posso responder já, não é necessário esperar. Ou seja, todos estes documentos, inicialmente, houve algum atraso no envio às entidades que foram aprovadas com o envio de cada um dos documentos, porque não era hábito que isso foi feito. Rapidamente passou-se a ter essas diligências, tivemos todo o empenho nesse sentido, eles foram todos enviados às entidades que respeitavam, e é essa a função da mesa e do secretariado que dá apoio à mesa. As consequências a quem, seja executivo, seja outras entidades que têm que agilizar o que é proposto, como deve compreender, não cabe à mesa pressionar nesse sentido, não é? A mesa, se me apresentar algum caso concreto, mas não creio que isso faça algum sentido ao trabalho da mesa. A mesa cumpriu, digo no início, com algum atraso, mas cumpriu sempre o envio a todas as entidades que constavam nos documentos. Algumas responderam, muito poucas. Sempre que houve respostas, foram lidas aqui em Assembleia. Portanto, aí consegue perceber que houve poucas respostas. Outros apenas acusaram a recepção e simplesmente isso. A atuação, as recomendações, obviamente cabe a responsabilidade de todos os outros, incluindo o Executivo e as outras entidades. Mas sim, esse trabalho foi, neste atual mandato, foi ponto assente do trabalho, do tal trabalho invisível, e posso assegurar que eu não tenho carimbo e eu assinei todo esse envio de propostas, às vezes com várias horas de assinaturas de seguida. Mas filo com todo o gosto, como é óbvio, porque eu assumi a responsabilidade e será até ao fim. Até minuto? A Assembleia de Freguesia de Alcântara reuniu em sessão ordinária no dia 30 de junho de 2025, segunda-feira, pelas 20h30, na Junta de Freguesia de Alcântara, cita na Rua dos Lusíadas, número 13, em Lisboa, com a presença dos membros identificados na folha de presença anexa a esta ata. Antes do início da ordem de trabalhos, a Assembleia aprovou por unanimidade o pedido de substituição apresentado pelos seguintes membros: do Centro Democrático Social Partido Popular, Hugo Manuel Vargas Carolino, a ser substituído pelo candidato seguinte na ordem da respectiva lista, Ana Catarina Pinheiro da Rocha, que não compareceu. Do Partido Socialista, David Miguel dos Reis Ferreira, João Pedro Azevedo Sousa Uva, que foram substituídos pelos candidatos seguintes na ordem da respectiva lista, nomeadamente Maria Patrícia Santos Alves e Armando Figueiredo Pinho. Pediu ainda substituição Sónia Marisa Gargaté, que, no entanto, não foi substituída. No período de antes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações. 1. Voto de saudação à Marcha de Alcântara, apresentado pelo CDS-PP e subscrito por todas as forças políticas eleitas nesta Assembleia. O voto foi aprovado por unanimidade. Relativamente à ordem de trabalhos, foram cumpridos os pontos agendados e tomadas as seguintes deliberações. Ponto 1. Apreciar, discutir e votar a ata número 19 de 2025, referente à sessão ordinária de 30 de abril de 2025, foi aprovada por unanimidade. Ponto 2. Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, referente ao período de maio a junho do presente ano,
nos termos da alínea E do número 2 do artigo 9º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. Ponto 3. Aprovar a celebração de um contrato interadministrativo de cooperação entre o município de Lisboa e a freguesia de Alcântara, nos termos da proposta número 328 de 2025, nos termos da alínea G do número 1 do artigo 9º e ao abrigo do previsto nas alíneas I e J do artigo 16º, ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro. O contrato foi aprovado por unanimidade. Pelas 22h30, foi lida esta ata em minuta e posta à votação. Ponho em votação a ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade e concluída pela Presidente da Mesa a presente sessão. Muito obrigada. Nada. Pronto, dou então por terminada a apresentação e quem quiser juntar ali a pequeno lanche.